minha história. Vamos lá então, irmão Rodrigo, contar a história de quem? Ó, é da página 137 do livro. Você viu que tava até marcadinho aqui. É a história do irmão Sérgio de Belo Horizonte. Escutem só. Você vai lembrar dela, acho que você tava aqui já. A paz de Deus. Meu nome é Sérgio, falo de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nasci em uma família muito pobre e passamos muitas privações durante a minha infância. Eu e meus irmãos passávamos muito tempo na rua brincando e, com isso, expostos a todo tipo de perigo e principalmente às más influências. Com uns 12 anos, conheci o crack e rapidamente fiquei viciado. Eu já não tinha mais controle de nada. Virei um andarilho e dormi embaixo de pontes, ao relento e onde consegui algum abrigo. Com uns 20 anos saí andando pelas rodovias pedindo carona. Em uma ocasião, na BR-040, peguei carona com um caminhoneiro e fui parar em Manaus. Confesso até hoje que não sei quanto tempo levei para chegar lá. Minha vida miserável continuou da mesma maneira. Perdi o contato com a minha família. Na verdade, nem me lembrava mais de onde era minha casa e nem de como se chegava até lá. De vez em quando tinha uns flashes de memória e me lembrava da minha casa e dos meus pais. Eles não faziam a menor ideia de onde eu estava, haviam muitos anos. Minha tristeza só aumentava e junto dela, a minha depressão. Não tenho certeza, mas acredito ter passado mais de 15 anos nessa trajetória. E eu nessa vida miserável, sem nenhuma fé no futuro. Até porque meu presente era da mais completa derrota. Em paralelo, meus pais estavam orando e pedindo a Deus para um dia terem notícias minhas. Minha mãe conta que, em grande desespero, pediu a Deus para ter notícias minhas, nem que fosse para descobrir que eu estava morto, porque ela já não suportava mais todo aquele sofrimento. Irmãos, em um dos poucos momentos de lucidez, numa praça no centro de Manaus, fui até umas pessoas que davam atendimento para moradores de rua. Não me envergonho de dizer que era uma comunidade espírita da cidade, que mantinha essa casa de apoio para recuperar pessoas do vício. Naquele momento tomei coragem e pedi socorro. Eles me levaram embora e fiquei internado quase 2 anos. Hoje tenho absoluta certeza de que foi por permissão de Deus tudo aquilo. As crises de abstinência são terríveis, meus irmãos. É uma angústia que eu não consigo descrever para vocês. Só quem passou sabe do que eu estou falando. É a primeira vez que eu estou lendo o livro, Bruno. Eu não li ainda. O livro. Esse meu livro eu não li ainda. No final do tratamento, queridos irmãos, eu já não usava mais nenhum tipo de droga. Nem cigarro eu fumava mais. Na clínica havia reuniões espíritas e confesso que poucas vezes eu participei. Eles também nunca me cobraram nada. Sempre diziam que não estava ali para impor nenhum tipo de religião, e sim resgatar vidas das drogas. Bem, deu certo. Eu estava limpo, graças a Deus. Logo, eles me empregaram na clínica e fiquei morando lá e trabalhando lá. Passaram-se mais 3 anos. Assim, até que decidi voltar para Belo Horizonte e procurar minha família. Irmãos, Deus é Deus. Cheguei em Belo Horizonte um sábado perto das 18 horas. Deus é minha testemunha de que não me lembrava mais onde era minha casa e nem contato nenhum da minha família. A única coisa que não se apagou da minha memória era a imagem da minha mãe com um véu na cabeça, ajoelhada na beira da cama dela e do meu pai. Saí da rodoviária sem destino, depois decidi procurar uma pensão para passar a noite. Não tinha a menor noção de onde procurar meus pais. Andando pela cidade, passei em frente a uma igreja e estava tocando um louvor, na verdade um hino. Depois você acha ali o hino 4. Na hora me lembrei, era o hino 4, Grandioso És Tu. Consegue? Depois a gente põe um pedacinho dele. Era a igreja da minha mãe e do meu pai. Entrei mais do que depressa. E na hora dos testemunhos me levantei para falar lá na frente. Os irmãos tentaram me impedir, porque eu não era batizado e nem era daquela igreja. Mesmo assim, eu fui. Lá na frente comecei a contar minha história e tudo que eu tinha passado e como Deus havia me levado até ali. Irmãos, eu ouvi um grito lá em cima na galeria da igreja. Filho! Era minha mãe. Aleluia! Glória a Deus! Ela desceu e veio me abraçar. Toda a igreja começou a chorar, inclusive o irmão que estava presidindo. Todos viram a grande obra que Deus estava fazendo naquela noite. Reencontrei minha família. Reencontrei o meu Deus. O mesmo Deus de sempre também me recebeu de braços abertos, irmãos. Em pouco tempo fui batizado. Hoje tenho 64 anos, eu já levou meus pais. Mas esse milagre em minha vida é como se tivesse acontecido hoje.
Sirvo a Deus junto da minha família, minha esposa e meus 3 filhos. E por onde passo, conto essa grande obra que Deus fez na minha vida. Espero que esse testemunho vivo possa encher também as vossas vidas de esperança e de fé em um futuro de bênçãos na presença de Deus. Ouço a rádio pelo aplicativo aqui em Belo Horizonte e assim que for para São Paulo quero congregar com vocês, se Deus quiser. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e faça essa programação aumentar cada vez mais. Deus seja louvado. Amém. Amém.